Olá, o entrevistado de hoje no programa Retrato é o deputado Alexandre Vicente de Paula Almeida. O deputado está em seu primeiro mandato como parlamentar na Assembleia Legislativa. Mesmo assim, já tem uma posição atuante como vice-líder do governo e tem uma atuação ainda mais acentuada na região leste do estado. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado. Deputado, o senhor é formado em Direito, mas como se deu o início da sua carreira e o interesse pelo mundo da política? Olha, desde muito jovem eu gostei de participar dos movimentos, tanto partidário como também da vida de Timon. E isso me despertou o interesse de me colocar como candidato a vereador daquele município no ano de 2004. Tivemos êxito, eu fui o quarto mais votado vereador de Timon e ao assumir eu fui convidado pela prefeita à época a ser líder do governo na Câmara Municipal. Lá desempenhei esse trabalho liderando a bancada do governo municipal na Câmara Municipal e em seguida, em 2006, eu fui candidato a deputado estadual. A ideia era construirmos um projeto político, sobretudo municipal, de maneira que na eleição de 2006 para deputado estadual eu tive 5.500 votos e fui o terceiro mais votado deputado estadual em Timon. Não ganhei a eleição, mas continuei o trabalho. Paralelamente a isso, eu tive a preocupação de terminar o meu curso superior e assim eu fiz, terminei o meu curso de Direito e em seguida eu fiz o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, tive êxito e passei então a advogar e também fazer política. Em 2009, a governadora Rosiana voltou ao governo e me fez um convite para ser membro do seu governo, e inclusive para presidir uma autarquia estadual que é o IPEMAR, à época, hoje IMEC. Na oportunidade fui presidente desta autarquia que representa o Imetro no estado do Maranhão e já em 2010 eu mais uma vez coloquei o meu nome como candidato a deputado estadual e tivemos uma votação expressiva ao ponto de então nos elegermos deputado estadual. Então foi essa a caminhada que nós trilhamos até hoje e hoje nós estamos aqui construindo esse mandato, de fato representando a população maranhense, mas sobretudo representando a população da região leste do Maranhão, tendo em vista que é esta região que eu tenho como maior base política. Timon é a maior cidade que eu tive a maior votação dentre as cidades que eu fui votado. E, enfim, estamos nessa caminhada aqui, fazendo esse trabalho de bem representar a população maranhense, mas de forma bem destacada a população da nossa região do leste do Maranhão. Iniciando uma carreira tão jovem, o que vinha à mente, quais eram os anseios naquela época e de onde surgiu essa determinação, visto que é notória as dificuldades que os vereadores no interior de todo o estado do Maranhão possuem? Olha, de fato, eu costumo dizer que ser vereador é ter a oportunidade de exercer o cargo mais importante que existe na República, mas também o cargo mais difícil, tendo em vista que é o cargo que você tem um contato direto com a população. Você acorda já com a população lhe apresentando algum problema, você vai dormir dormindo também com algum problema que a população chega e pede para que você possa resolver. E muitas vezes na própria residência do parlamentar. Na maioria das vezes, porque a casa termina sendo o teu escritório, porque se você chega e alguém vai te procurar, você não tem como fugir dessa relação. Então, é uma relação muito próxima, muito direta. E é por isso que é uma relação, ao mesmo tempo, muito prazerosa, porque você está em contato direto com a população, mas também muito difícil, porque toda hora é uma demanda, é um problema. Acaba a privacidade. É verdade. Fazer política, sobretudo, dessa maneira, você tem muita dificuldade de ter uma privacidade, porque pela natureza do homem público, você já está exposto. E exercendo o mandato de vereador, você se torna mais exposto ainda. Não pensou em desistir em nenhum momento? Não, a caminhada ela é prazerosa. Eu costumo dizer que fiz uma escolha na minha vida, que foi fazer política. Então,
e eu não posso desistir já no começo da minha caminhada. Então a caminhada eu espero que seja longa, pelo menos eu faço de tudo para que a gente possa ter êxito nessa caminhada. Então, desistência não faz parte do meu vocabulário e, pelo contrário, eu tenho com muita determinação, com muita garra, com muita disposição, exercendo o meu mandato, porque eu acredito nesse futuro que a gente está construindo. Sempre tem um momento em que qualquer tipo de profissão, inclusive na carreira política, você tem um start, você tem uma luz que lhe diz que realmente esse é o caminho a seguir. Quais foram as suas características pessoais nessa juventude que lhe deram essa certeza? Seria a facilidade em lidar com o público? Seria a sua visão sobre a própria cidade? A influência de amigos, de pais? Qual foi o fator mais determinante? Eu gosto muito de fazer amizades. E quando eu me candidatei a vereador em Timon, eu percebi que as relações que eu tinha construído ao longo da minha idade, da minha pouca idade, me fizeram acreditar que era possível ser político. Então eu destaco que a capacidade que eu busco em ter de construir amigos. Porque ser político é representar um coletivo. E você representar um coletivo, você tem que ter a capacidade de muito bem se relacionar com as pessoas. Então eu procuro dia e noite, noite e dia, ter essa capacidade de bem me relacionar e de bem construir as relações de amizade para a gente poder, enfim, ter essas oportunidades de estar colocando sempre o nosso nome para representar essa coletividade. Qual seria a sua primeira atitude, um ato seu, uma iniciativa que você classificaria como seu primeiro importante ato político? Olha, já na escola eu tinha a preocupação de estar sempre defendendo os interesses dos alunos. Já na escola eu já tinha a preocupação de ir à direção da escola. Foi líder de turma? Fui líder de turma e eu sempre, quando era chamado para resolver algum problema, eu me dedicava para poder resolver aquele problema, conversava com o professor, com o diretor. Enfim, eu sempre me colocava numa situação de estar articulando, de coordenar a situação que nós vivíamos. Então, isso já deu a mim esse sentimento de estar sempre procurando continuar com esse perfil. Então foi dessa forma que eu percebi que o caminho poderia ser por aí. E por que o curso de Direito, já que foi praticamente simultâneo à sua carreira de vereador no início de tudo? Pois é, eu me elegi com 21 anos de idade e me elegi e já estava na faculdade de Direito. Então eu tinha, de um lado, que desempenhar o meu mandato de vereador. Mas eu não podia esquecer da minha formação, porque a minha formação, eu sabia que era aquilo que me dava o balizamento para o futuro e para o resto da minha vida. Afinal de contas, eu tinha que ter uma profissão. Então, foi muito difícil, mas eu tive essa preocupação de exercer o mandato de vereador, mas também de estudar e de me formar. E foi por isso que a gente também teve condições de também terminar o curso superior, de passar no exame da ordem e, enfim, até de iniciar a advocacia. Mas o tempo foi terminando, sendo concentrado mais para a política, e aí eu confesso que essa é uma tristeza que eu carrego comigo, porque eu estou deixando um pouco a advocacia de lado e estou me concentrando mais na carreira política. Então, se tem algum sentimento que eu guardo, é esse sentimento de tristeza, porque não estou podendo também desempenhar minha atividade como advogado. Na verdade, uma atividade que ainda quanto estudante já era bem complexa. Um bom estudante de Direito tem que dedicar bastante tempo aos estudos, se debruçar sobre os livros, e a carreira de parlamentar concorria com isso. Ao mesmo tempo que concorria, ela também convergia, porque a prática do exercício de legislador te exige conhecimentos teóricos que você consegue encontrar no curso de Direito. Então, o tempo era uma concorrência, mas o conteúdo eram aliados. Então, dessa forma eu consegui administrar e consegui ao ponto de terminar o meu curso no mandato de vereador. Chegando já a deputado estadual, o senhor conviveu nas duas casas legislativas. Quais foram as grandes diferenças que você percebeu entre as duas casas e o aprendizado que herdou da experiência de vereador? Olha, como já colocamos aqui, o cargo de vereador ele te deixa mais próximo
da sociedade, da comunidade que você representa. O cargo de deputado, ele te afasta um pouco, por exemplo, porque a minha base política, ela fica praticamente a 420 quilômetros de São Luís. Então, como a sede da Assembleia é em São Luís, a gente fica um pouco afastado. Do outro lado, esse afastamento nos impõe, nos finais de semana, temos que voltar a cada município deste e construir, então, a manutenção dessa representatividade. De forma que cada cargo tem a sua particularidade, mas eu costumo dizer que, como vivi muito o cargo de vereador, intensamente, eu também tenho procurado viver muito intensamente o cargo de deputado estadual. E os dois cargos são muito nobres, os dois cargos têm uma importância muito grande, porque aqui na Assembleia você é a voz da população maranhense. Você tem que ter a capacidade de ser a melhor voz da população maranhense. Você tem que ter a capacidade de melhor representar cada homem, cada mulher. Você tem que ter a capacidade de bem trazer os problemas da população maranhense para que a gente discutir e apontar as soluções. Então, são dois cargos muito importantes na estrutura de poder do país e cada cargo tem as suas vantagens e as suas desvantagens e eu aqui quero registrar isso. Atualmente o senhor ocupou já a vice-liderança do governo na Assembleia. Esse contato com o governo, com a situação, ele começou quando e por que essa escolha? Olha, parece que é o destino que me reserva essas oportunidades. Quando vereador, já aqui coloquei, que no primeiro ano do meu mandato eu fui convidado para ser líder do governo da prefeita na Câmara Municipal. Aceitei, até porque esses convites são convocações e eu de pronto não fugi de nenhuma convocação na minha vida até hoje. Então, aceitei o desafio. Agora, na Assembleia, eu exerço, também por convocação, o cargo de vice-líder do governo. E faço isso com muito compromisso, com muita responsabilidade, afinal de contas, sou vice-líder de um governo que eu construí, porque como candidato eu também estava no palanque que elegeu a governadora Rosiana. Então, com muita tranquilidade, com muita responsabilidade e com muita crença que aqui desempenho o trabalho de defender o governo que acredito, de defender o governo que, enfim, eu participo e, enfim, o governo que tem, inclusive, promovido grandes avanços para o estado do Maranhão, seja na área da saúde, seja na área da infraestrutura, seja na promoção de políticas públicas que possam, de fato, estar atraindo investimentos para o nosso município, para o nosso estado, no sentido de estar gerando emprego e renda. Enfim, é esse governo que, naturalmente, tem problemas na Assembleia Legislativa, como qualquer governo. Mas é esse governo que também tem apontado as soluções para o nosso estado, que a gente bem representa aqui no nosso querido Poder Legislativo. É verdade que é uma atribuição muito complicada, porque a Assembleia ela é plural e cada deputado você tem um perfil, cada deputado você tem uma realidade. Então, a liderança do governo, que tem o seu líder, e nós, como vice-líderes, temos que ter a capacidade de termos o melhor diálogo com cada deputado, seja de governo, seja de oposição. Então, é de fato uma missão muito árdua, mas também muito satisfatória. Nós temos acompanhado aqui durante as sessões, os embates são bem calorosos, a oposição se fortaleceu ao longo dos anos, no entanto, existe esse ponto de equilíbrio, né? O senhor é do tipo que defende em si a bandeira de uma determinada base eleitoral, ou caso haja alguém da oposição com uma opinião na qual o senhor concorda, haveria essa convergência? Eu não tenho dificuldade nenhuma de dialogar, até porque eu acredito que é o diálogo o melhor caminho para se construir uma solução política. E eu não tenho dificuldade de concordar com a oposição quando ela, de fato, pontua questões bem fundamentadas e de forma bem construídas. Então, eu tenho no diálogo o melhor caminho para a construção da solução. Dessa forma, eu não tenho dificuldade de evoluir. E evoluir nem que seja mesmo com a opinião da oposição, porque a gente tem que respeitar as opiniões. E a oposição, é lógico que ela se posiciona com um interesse político, né? Mas a gente também tem que ter a capacidade de avaliar cada crítica, de avaliar cada denúncia, de avaliar cada
pronunciamento que aqui é feito pelos deputados da oposição, para a gente poder fazer uma filtragem. É lógico que esse debate ele sempre vai estar, de alguma forma, envolvido de sentimentos políticos partidários, de correntes ideológicas adversas, mas, enfim, o diálogo é o melhor caminho para a gente poder construir a melhor solução. Existem alguns pontos que normalmente os embates políticos se concentram neles, como, por exemplo, o IDH do estado do Maranhão, a questão relacionada à saúde e, mais recentemente, a segurança, né? Desde o início de sua carreira até hoje, quais são os pontos que o senhor mencionou ainda há pouco que mereceriam destaque como avanços no estado do Maranhão e que o senhor considera que realmente são importantes conquistas do atual governo? Olha, a infraestrutura que está sendo montada, que está sendo implantada no estado do Maranhão, é algo que tem que ser destacado. Nós temos um projeto que, inclusive, passou pela Assembleia Legislativa do estado do Maranhão, ou seja, passou por esta casa, porque foi a Assembleia quem deu as condições para que o governo do estado pudesse ir ao governo federal, ao BNDES, captar recursos para poder fazer esses investimentos em infraestrutura, que é um projeto que consiste basicamente em interligar todos os municípios do Maranhão por asfalto. Estrada, por si só, é o caminho e é a via mais curta para você promover o desenvolvimento em um município e em uma região. Estrada é comunicação, estrada, enfim, integração. Então, eu quero destacar porque, de fato, eu reconheço como a construção de estradas, o asfaltamento de estradas que existiam no Maranhão, mas que não estavam trafegáveis, como sendo um dos pontos muito relevantes do governo do estado do Maranhão. Mas também quero aqui destacar os avanços na área de saúde. O Brasil todo vive um grande problema, inclusive nós estamos assistindo a dificuldade que o Brasil tem de colocar médicos nos municípios. E o Maranhão tem feito um investimento muito forte, muito relevante na área de infraestrutura de saúde para o nosso estado. Sejam através das UPAs, sejam através da construção de hospitais de pequeno, de médio e de grande porte. E aí nós, por exemplo, podemos dar o exemplo das UPAs que são implantadas em municípios que nunca imaginariam ter uma estrutura dessa de excelência funcionando e bem servindo a população do nosso estado. Também temos a construção de hospitais com leitos de UTI, ou seja, nós mais do que triplicamos a quantidade de leitos de UTI em nosso estado, ou seja, esse é um avanço muito relevante. Enfim, quando nós falamos de infraestrutura, nós estamos também falando de geração de emprego e renda. Então, são todos esses aspectos que nós podemos aqui destacar como relevantes. Falo também da implantação de vários distritos industriais que o governo está fazendo em vários municípios estratégicos do nosso estado. E a implantação de um distrito industrial é a infraestrutura básica para poder você atrair esses investimentos de fora. Destaco também a política arrojada, corajosa do governo de promover incentivo fiscal e assim poder atrair empresas nacionais e internacionais para aqui se instalarem. Então, tudo isso eu destaco e é lógico que a gente podia passar aqui o dia todo enumerando avanços que o nosso estado tem vivido e que tudo isso é promovido por conta do governo que nós fazemos parte. E durante todo esse processo, quais são os projetos de autoria do deputado Alexandre Almeida que também contribuíram para esse resultado? Olha, só para você ter uma ideia, como coloquei, para o governo do estado do Maranhão poder fazer essa captação de recursos, nós tivemos que construir aqui uma solução política para aprovarmos a autorização que o estado precisava para poder contrair esse empréstimo junto ao BNDES. Da mesma forma, foi nesse trabalho de vice-liderança, juntamente com todos os colegas que aqui fazem parte, que nós viabilizamos as condições para o estado poder mudar a composição da comissão bipartite, que é a comissão que define o repasse para os recursos da saúde para os municípios e para o estado, ou seja, é a comissão bipartite quem define as diretrizes da política de saúde do nosso estado. Então, mais do que isso, e aí eu chamo a atenção para a minha atividade de estar representando a minha região.
nós estamos viabilizando um distrito industrial, nós estamos já, inclusive, com a obra do asfaltamento de 72 quilômetros de asfalto, interligando Matões ao município de Caxias, através do povoado Baú. Estamos também avançando, já inclusive o secretário de Infraestrutura, Luiz Fernando, já autorizou a contratação do projeto para asfaltarmos Timon, Matões, que são mais 72 quilômetros, e isso vai integrar toda a região de Timon, Parnarama e Matões, que historicamente eram cidades que ficavam afastadas de todo o Maranhão, e quando você precisava ir para Parnarama, você tinha que buscar o Piauí, da mesma forma que você tinha que buscar o Piauí para poder chegar até Matões. Enfim, também estamos trabalhando na reforma do Hospital Alarico Nunes Pacheco, que é um hospital regional, e agora o secretário já autorizou, inclusive, a licitação da obra, e nós lá teremos uma estrutura bem ampla, com um centro de imagens, mais do que isso, com leitos de UTI, enfim, a reforma de leitos de todo o hospital, e isso vai dar dignidade, melhor condição de tratamento, melhor condição de atendimento para toda aquela população. Temos trabalhado muito no fortalecimento do esporte do nosso estado. Tenho, por exemplo, viabilizado recursos para a promoção de várias competições de esporte em nosso estado, como também de vários movimentos culturais. E aí eu aqui quero falar de forma especial do esporte, da cultura, porque eu acredito nessas duas políticas públicas como políticas públicas importantes para a boa formação do cidadão maranhense. Então, é esse trabalho que nós estamos desenvolvendo e que diuturnamente é a pauta que nós temos focado no nosso mandato de deputado estadual. Além do cargo, a posição de vice-liderança do governo na Assembleia, o senhor também preside uma das comissões mais importantes, a de orçamento. É justamente essa presidência da Comissão de Orçamentos que tem facilitado e viabilizado tais projetos, e quais são os desafios até o fim do ano da Comissão de Orçamento? Olha, assim que eu assumi o mandato, eu também tive a oportunidade de presidir a Comissão de Orçamento. E assim como presidente, eu fui relator do Plano Plurianual, da Lei de Diretriz Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual. As três leis, sobretudo o Plano Plurianual, foi a lei que definiu as diretrizes do governo para os próximos 4 anos, ou seja, nós votamos lá em 2011, então foi a PPA que definiu as diretrizes para 2012, 13, 14 e ainda 2015, porque ela tem vigência de 4 anos. Também votamos a LDO, e foi lá na LDO que nós, inclusive, fizemos uma emenda criando as condições para o asfaltamento dessas estradas que eu agora há pouco já falei. Então, agora novamente eu tenho a oportunidade de presidir essa comissão. Da mesma forma que sou presidente, já fui relator da LDO no primeiro semestre e agora serei relator da Lei Orçamentária Anual. E a Lei Orçamentária Anual é a lei que vai definir as ações do governo e vai, enfim, poder regular quais são as políticas públicas que o governo vai se concentrar para executar no ano de 2014. Então, é uma missão muito importante, mas também é muito árdua, porque imagina só, você vai relatar uma proposta que está construindo o plano de ação de um governo, de todo um estado, para um ano. Então, é um desafio muito grande e eu busco construir todo esse trabalho junto com os nossos companheiros deputados da Comissão de Orçamento e também ouvindo todos que fazem esta casa, porque afinal de contas, cada deputado tem um sentimento, cada deputado tem um propósito, cada deputado tem uma preocupação de bem representar a sua base, de bem representar o município, a localidade que representa. Então, é com essa preocupação de estar representando os 41 deputados que nós estamos, então, com essa missão de presidir a Comissão de Orçamento e também de ser o relator para, enfim, darmos as condições para o governo do estado promover os avanços que nós tanto queremos. O que o senhor diria que seria a melhor e a pior parte de ser um parlamentar?
ou como que você classificaria a sua vida parlamentar hoje? Aquilo que você mais aprecia nessa vida de gestor público, de legislador, e também aquilo que já não é tão agradável, que chega inclusive a afetar a vida pessoal, por exemplo? Eu vou ser muito sincero contigo e vou te dizer com a maior franqueza, ainda não descobri o lado negativo. E espero que não descubram, porque afinal de contas eu vivo isso muito intensamente. E aí, isso é tão verdade que eu acho muito curto, muito pouco tempo. Eu não posso reclamar de falta de privacidade, eu não posso reclamar porque tenho que viajar muito, eu não posso reclamar que às vezes eu estou distante da família, porque essa é a vida de um parlamentar. Então, quando decidi ser parlamentar, decidi consciente disso. Agora, o lado positivo é você participar, por exemplo, da decisão que vai mudar o rumo de uma cidade, que vai mudar o rumo de uma pessoa. É você ter a oportunidade de construir a solução do problema do cidadão. Imagina só o cidadão ele ter a sua vida transformada para melhor através de uma ação, de uma decisão, enfim, de uma solução política que você constrói. Então, esse é o ponto mais alto que eu posso destacar como deputado estadual. É você ter a capacidade de decidir e a sua decisão poder promover melhorias na vida do maranhense. Então, eu destaco isso como ponto alto. É uma vida bastante corrida, sobra tempo para a vida pessoal. Como está dividido o seu tempo entre família, lazer? O que é que o deputado faz quando sai do parlamento? Olha, sobra muito pouco tempo. E eu tenho que ter a capacidade de administrar o tempo com a família, com a minha esposa, com a minha mãe, com os meus amigos, com a minha família. Agora, eu tento criar ambientes que possam estar, tanto de um lado, eu fazer política e também vivendo com a minha família. Então, é esse dia a dia que a gente tem que administrar. Não é fácil, porque é muita renúncia, mas como agora há pouco coloquei, faço isso com muita fé, com muita crença, com muito gosto. Então, essa dor ela é diminuída. Então, eu não tenho dificuldade de administrar isso, não. Pratica esporte? Eu pratico esporte, todo dia vou à academia, em regra vou 3, 4 vezes correr ou caminhar. Quando posso, ainda jogo bola, apesar de estar com um problema no joelho, porque fiz cirurgia de ligamento e menisco, então o meu desempenho atlético diminuiu. Qual é a posição em campo? Eu jogava em tudo, mas mais para lateral direita. Mas também fui goleiro, fui zagueiro. Na verdade, eu nunca fui um bom jogador. Então, para mim jogar, eu tinha que levar a bola. Então, eu levava a bola, então condicionava qual era o local do campo que eu queria jogar. Então, isso foi muito até sofrido para mim, porque eu sempre gostei de jogar bola, mas como não era um bom jogador, eu tinha que me confortar em estar na posição que eu era colocado, porque muitas vezes faltava o jogador, então sempre falta o goleiro. Aí nos resta ir para o gol para poder participar do jogo. Mas enfim, não é essa minha falta de habilidade que me tira a vontade de jogar bola, porque de vez em quando eu também estou jogando bola. O grande adversário que eu tenho hoje é o joelho, mas eu tenho evitado, inclusive, ir para um campo de futebol, porque eu entro, vou jogar bola e termino correndo esse risco. Mas o esporte mesmo que eu tenho praticado é academia e caminhada e corrida 3 dias na semana. Ficou na direita até em campo, hein, deputado? Agora, até o fim do ano, quais são as prioridades do deputado Alexandre Almeida? Aqui na Assembleia Legislativa, quais são os projetos que vão ganhar a sua atenção? Sobretudo, o papel de relator da Lei Orçamentária Anual. A proposta já deve estar chegando agora dia 30 de setembro, então eu vou me dedicar o mês de outubro e novembro e parte de dezembro concentrado nessa proposta, porque aqui nós iremos ter que construir, por exemplo, a compatibilidade das emendas parlamentares, e as emendas são instrumentos muito importantes para cada deputado, porque a emenda parlamentar é um instrumento que o deputado tem para que alguma ação concreta possa chegar no município que ele representa, na localidade
que ele defende, ou seja, é a emenda parlamentar que dá ao deputado o poder de colocar água naquela zona rural que nunca teve água na sua casa. É ao deputado a emenda, o instrumento para ele poder levar um campo de futebol para um grupo de jovens poderem jogar bola. É a emenda parlamentar que permite ao deputado levar uma obra de infraestrutura para um município. Então, 42 deputados, e aqui eu me incluo, cada deputado com inúmeras demandas, e nós temos que compatibilizar tudo isso. Então, eu te confesso que já estou me preparando e eu tenho que ter muita paciência, porque cada deputado tem um perfil. Então, eu devo estar agora concentrado nesse papel de ser relator do orçamento e é essa matéria que vai me consumir muito tempo. Falo isso porque fui relator já do orçamento no ano de 2011 e tive essa experiência e hoje tenho a noção de como é ser o relator dessa proposta importantíssima para o Estado do Maranhão. Deputado Alexandre Almeida, obrigado por sua participação no nosso programa. Eu pensei que o tempo, quando foi a mim dito que seria o tempo que foi, eu pensei que ia demorar muito tempo, mas eu estou vendo que a coisa fluiu rapidamente ao ponto da gente nem perceber que a gente ficou aqui esse tempo todo, né? Mas eu que agradeço, quero aqui parabenizar o esforço da TV Assembleia, que tem sido muito grande, e aqui a gente precisa ser justo, sobretudo aos profissionais da TV Assembleia que têm se dedicado incansavelmente para poder construir uma televisão que possa bem informar a população maranhense. E eu tenho certeza que agora, a gente, quando inaugurarmos o centro de comunicação que a Assembleia está construindo, com os recursos de tecnologia que está sendo implantado, a TV Assembleia vai poder melhorar mais ainda essa função social que bem desempenha, que é de informar a população de tudo que está acontecendo, não apenas aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão, mas também em tudo que possa estar acontecendo no governo do Estado do Maranhão, no Poder Judiciário, no Tribunal de Contas, enfim, tudo que está acontecendo dentro dos poderes e fora também dos poderes. Mais uma vez agradeço a sua participação e lembrando a você que se você quiser saber um pouco mais sobre o perfil do deputado Alexandre Almeida, você pode acessar o site da Assembleia na internet e também entrar em contato com o próprio gabinete do deputado. O programa Retrato, semanalmente, apresenta o perfil dos 42 parlamentares. Você pode acompanhar pela TV Assembleia no canal 51.2 digital, pela TV Alternativa e pelo canal 17 da TVN. Além, é claro, da transmissão ao vivo das sessões plenárias pelo site na internet. Para você, obrigado e até a semana que vem.